Primeiro agradeço o carinho, que minha querida irmã, amiga, menina, na realidade eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui na realidade aprender também. E lógico que nós aprendemos quando nós falamos para outros, porque tudo aquilo que nós estamos transmitindo, estamos refletindo para nós próprios. Antes de que nós possamos adentrar dentro do tema, nós não podemos, por responsabilidade, ou por termos sido agraciados com o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que, por obrigação, chamar a atenção de todos que aqui vêm. Nós temos médiuns, mas nós temos pessoas que notadamente vêm aqui fazer tratamentos que passam por aqui por algumas semanas, mas o mais importante é justamente que nós possamos aproveitar essa grande oportunidade para podermos conhecer a doutrina espírita. Às vezes, quando nós vamos a um centro espírita ou quando nós escutamos sobre o espiritismo, a gente tem dificuldade de dizer o que é que nós vamos ter dentro do centro espírita. Um dos livros básicos da doutrina espírita é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que por si só, por aquilo que ele diz, ele vem justamente trazer para nós a facilidade de poder compreender a mensagem de Jesus. Porque quando nós muitas vezes somos chamados a estabelecer uma postura sempre de amar o próximo, às vezes nós olhamos para o mundo e não compreendemos neste mundo que tantas pessoas às vezes se agridem, fazem mal uns aos outros, não amam efetivamente. Quando a gente chega e insiste em falar que nós todos somos irmãos, a gente tem dificuldade de compreender de onde vem essa fraternidade, de onde vem essa nossa caracterização de uma família. Lá atrás, talvez, se nós sempre tivéssemos a luz do Espiritismo, nós poderíamos ter um pouquinho de dificuldade de compreensão e entendimento. Mas depois que vem aquilo que nós chamamos do Consolador Prometido, que vem ser a doutrina espírita, que vem dizer para nós bem claramente, de uma cristalina condição: nós somos seres eternos. Nós já vivemos muitas outras vidas. Nós hoje estamos aqui vivendo uma outra vida no campo material, que não é o campo da nossa essência, da nossa realidade. Somos seres espirituais. Vamos todos desencarnar, não vamos morrer. Não existe morte. O Espiritismo matou a morte. Não existe morte. E nós temos uma única vida. Fomos criados simples e ignorantes, com uma única vida e dezenas e dezenas de existências. Muitas existências. Cada uma dessas existências é justamente a condição que nos foi dada de poder buscar sair da nossa simplicidade, da nossa ignorância, para que nós possamos galgar degraus evolutivos. Para quê? Porque todos nós fomos criados para sermos felizes. Às vezes a gente pergunta qual é a diferença de fatalidade e determinismo. A fatalidade é aquilo que acontece por um acaso. Eu quero dizer bem claro, o acaso não existe dentro da visão do conhecimento de Deus. E o que é o determinismo? O determinismo é aquilo que vai acontecer. Não tem como nós fugirmos disso. Faça o que você quiser, vai acontecer. Qual é o determinismo de Deus em relação a nós? Todos nós seremos felizes. Que é o que todos nós aqui estamos buscando. Aquele que vem fazer tratamento, aquele que vem escutar essa nossa explanação, nós trazemos dentro de nós
condição de buscarmos em cada ato nosso a felicidade. E isso vai ocorrer. Mas esse Deus maravilhoso, que nós vamos, que a gente chama de soberano bom, soberanamente bom e justo, Ele deu a cada um de nós, dentro dessa nossa, inicialmente na simplicidade e na ignorância, uma riqueza extraordinária chamada livre-arbítrio, liberdade. Cada um de nós tem a liberdade de agir, de estabelecer como ele quer viver neste plano cristão. E é justamente talvez isso que nós vamos ver quando Emmanuel, e quando a gente fala em Emmanuel, muitas vezes a gente fala quem foi Emmanuel. Nós também temos que falar de Chico Xavier. Eu ontem falava na nossa reunião lá no Aldeia, que eu fiquei com uma felicidade tão grande de ver a Globo, né? Essa organização que tem uma audiência extraordinária, dedicar alguns minutos para Chico Xavier, mostrando então a reinauguração, o espaço lá em Uberaba, salvo engano, com uma seriedade, com uma serenidade absoluta. Quando nós falamos em Espiritismo, e isso é importante com que a gente possa, olha, é raro, mas vai acontecer, porque eu sou espírita, Valdelina é espírita, e nós não somos perfeitos, absolutamente. Por isso vamos ter falhas. Mas em relação à doutrina espírita, ao corpo do espiritismo, olha, a gente olha, procura, verifica, raro alguma coisa negativa. E olha aqui, então, quando você imagina, quando surgiu, eu falava certa feita, quando eu conhecia o espiritismo, eu conhecia lá na cidade de Itaberaí, que eu falei isso aqui. Quando eu tinha um primo, que o pessoal prendia ele uma semana sim, outra também, porque ele pregava a doutrina espírita lá naquela época. A igreja não estava, eu delegado lá. Quando surgiu o Chico Xavier, e no primeiro livro, né, salvo engano, que ele publicou, o Parnaso de Allan Túmulo, trazendo poetas, prosadores, é um louco. Trouxe Humberto de Campos, a família de Humberto de Campos entrou com ação contra ele, proibindo com que ele pudesse utilizar o nome de Humberto de Campos. Ele então adotou um Irmão X. Primeiro livrinho que eu li, Contos e Apólogos de Irmão X. Primeira história, o Bendita Muriel, nunca me esqueço. Repórteres da época dos diários associados, muitos aqui não conhecem, mas muitos conhecem, dos diários associados, que era a Globo da época, foram vasculhar a vida de Chico Xavier, pesquisar se ele era um embusqueiro, se ele não estava inventando tudo aquilo. Saíram de lá, transformados, e pior, quando eles voltaram para casa, Chico deu a eles o livro, ele escreveu no livro, ou mandou, e fez uma psicografia que ele escrevia ao contrário, como se estivesse escrevendo no espelho, para dizer claramente para aqueles que ali foram para poder fazer a avaliação. E Chico é isso. Chico é a representação absoluta da simplicidade do Espiritismo e a essência do Espiritismo. Portanto, cabe a cada um de nós leitores, nós exploradores, nós dirigentes, não percam a oportunidade de, ao entrar em contato com a doutrina espírita, de conhecê-la. Não é numa reunião que nós vamos conseguir isso. Ela é riquíssima. Aos jovens eu digo que ela responde à grande pergunta filosofal. Eu, quando tinha 18 anos, eu ficava assim inquieto do porquê. Por que eu fazer isso? Por que ir para a igreja? Por que ir para mim? Por que comungar? Por que os evangélicos isso? Por quê? A gente fica cheio de porquês. E um dos porquês é justamente a grande pergunta filosofal. De onde venho? Onde estou? Para onde vou? E o Espiritismo conseguiu responder isso. É fantástico. Você se descobre co-participante do mundo, co-criadores do mundo, filhos de Deus,
sentido de Deus, porque nós somos habituados muitas vezes a personificar, personalizar a figura divina. Não. O Espiritismo, a primeira coisa que ele tira, bota a terra, não é mais quem é Deus, é o que é Deus. E são todos os adjetivos absolutos. E olha como pode a criatura começar a conseguir compreender o Criador. Ainda mais nós que estamos no iníciozinho, somos primários ainda. Apesar de sermos primários, ontem faleceu, ou antes de ontem faleceu, um parente do 50 e quantos anos? 47. 47 anos. Nossa, eu estou com 70. Velhinho. E por que eu estou falando isso? Ele sofreu um infarto fulminante, ou seja, ele nem pensava em morrer. Absolutamente em morrer. Nenhum de nós aqui na condição que estamos pensando em morrer. Mas a morte não manda recado. Chega. E a gente brincava ontem, né? Eu estou indo para ir para o Araguaia daqui uns dias, e aí quando a gente vai para o Araguaia, a gente tem que levar o quê? A traia do Araguaia, né? Os equipamentos para que eu possa estar ambientado naquele ambiente. Outros vão para outras férias, vão para a neve, vão para o mar. Cada um de nós vai estar preparado. Você não vai levar casaco para a praia. Agora nós, quando voltarmos para o mundo espiritual, chamados pela nossa querida morte, estamos preparados? Estamos equipados? Não dá aviso prévio. Essa é só uma introdução desse tema, erramos ou soergamos, e ele Emmanuel nos traz dentro de uma parábola que é chamada o Evangelho dentro do Evangelho. A parábola do filho pródigo. Eu vou ter que ler, porque quando foi lido então o capítulo 13 do Fonte Viva, nós possamos entender, compreender de onde vem essa condição de erguer, soerguer. E é extremamente importante que nós possamos prestar atenção para que esta parábola possa nos dar, olha, é uma das parábolas mais resumidas e simples que nós vamos ver. Por quê? Jesus, ele falou para nós há 2000 anos atrás, para pessoas simples, humildes, que tinham que receber as suas mensagens e poder compreender. Algumas ele disse, agora não, no futuro compreenderão. Mas naquele momento, para poder deixar claro como deveria ser o nosso comportamento, as nossas atitudes, ele vem com outras historinhas que a gente chama de parábolas, muito utilizadas. E a parábola do filho pródigo é uma parábola muito interessante. Vou ter que ler. Eu poderia resumi-la, mas acho importante ler. Porque ela é pequenininha também. E esta parábola ela está no Evangelho de Lucas. Lucas não conviveu com Jesus. O único dos evangelistas que não conviveu com Jesus e escreveu um dos 4 evangelhos que estão dentro do Novo Testamento. E Lucas então nos traz essa parábola. Prestemos atenção. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Resumidamente, o pai, ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo, que recebeu então a parte, ausentou-se, saiu do seu país para uma região distante e lá gastou, dissipou
toda a sua propriedade, toda a sua herança, vivendo dissolutamente. Abre parênteses. Quando a gente fala filho pródigo, o que você imagina pródigo? Pródigo está muito parecido com prodígio, né? E são completamente distintos e diferentes. Essa não é uma palavra usualmente utilizada. Pródigo é quem gasta, é o abastador, gasta absolutamente, esbanja, não economiza. Esse é o pródigo. É uma coisa negativa e não positiva. Então, este filho estabeleceu então a condição de ser pródigo justamente por isso, porque viveu dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região a qual ele foi uma fome severa e ele começou a passar necessidade. Gastou tudo, começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o contratou como se fosse alguém, e o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele, morrendo de fome, desejava saciar-se com as alfarrobas. Alfarrobas é um tipo de vagem que nem porco quer, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Agora vejam só. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui morrendo de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus colaboradores, um dos seus assalariados. Então, diante desse propósito, levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Já estava pertinho do papai. Estando ele ainda longe do seu pai, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola, e vestiu, dai a ele um anel para a sua mão e sandálias para os seus pés. Ou seja, ele configurou novamente como seu filho. Trazei um novilho cevado, sacrificai e nos deleitemos comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Agora aparece a figura do seu irmão. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou, se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando então um dos seus servos, informava-se sobre o que seria isso. Estranhou: o que é que está acontecendo? E o colaborador, o servo, disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho, porque o recuperou saudável. O filho mais velho então ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis, pai, que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei o mandamento teu. Nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou, olha só, quando chegou este teu filho, me chamou de irmão, meu irmão. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado? O pai, porém, disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas, ou todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos, nos alegrarmos, festejarmos,
porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa parábola, então, há de nos trazer 3 enfoques principais. O primeiro enfoque é o do filho mais novo. Este, então, que aborda o seu pai, e essa parábola, ela está dentro de uma situação que seria impossível de acontecer naquela época, de um filho solicitar a antecipação de qualquer herança. Mas ele solicitou, o pai deu a parte dele, deu a outra parte para o outro filho. A sociedade, a vila se escandalizou, porque não era normal, eles viviam dentro de um sistema totalmente patriarcal, com respeito absoluto ao pai. Mas ele rompe isso. E este pai, então, logicamente, ele, pelo amor que tem ao filho, e pela transcendência, porque ele vê lá na frente, ele dá ao filho os recursos, a herança e a liberdade. Este filho, então, não fica no mesmo ambiente, não fica na mesma região, vai para uma outra região, para um outro país, e acaba com os seus bens, com a herança que recebe, de forma completamente irresponsável, com festas, orgias, prostitutas, enfim, acaba tudo. E quando então se vê sem nada, a região sofre uma situação de profunda recessão, não tem emprego. A única coisa que ele encontra é cuidar de porcos. Porcos naquela época era a coisa mais imunda que existia, nem se comia. Ele foi cuidar dos porcos. Ou seja, ele foi para o fundo do poço, ele foi para a pocilga. Ele lá se viu então completamente agora sem nada. Olha para tudo aquilo e algo então acontece com ele. Ele então introspecta e diz a própria palavra, caindo em si, que é um outro tema de Fonte Viva, lá no capítulo 88, salvo engano. Caindo em si, e essa é uma das coisas mais importantes. Quem lida com pessoas que têm vícios do álcool, das drogas, diz que para que possa começar efetivamente o seu retorno, é quando ele cai no fundo, ele chega ao fundo do poço. E quando ele chega ao fundo do poço e tem essa postura, ele diz, meu Deus, preciso voltar, preciso me recuperar. Cheguei no máximo da minha irresponsabilidade, mas isso trazido muitas vezes por carências, por dores, por sofrimentos, por fome. Mas isso trouxe a ele uma reflexão, e ele então lembrou-se de quem? De tudo que tinha na casa do pai, dos assalariados, dos servos. E ele então, se ele para erguer-se, ele teve que ter uma postura de se ajoelhar. Humildemente ele ajoelha para si próprio. Ele diz, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser teu filho. Mas, por que ele volta para o pai? Por que ele caminha de volta para casa? Porque ele conhecia o seu pai, que estava de braços abertos para lhe receber. Quando ele decide a voltar, ele vai, vejam só, a palavra é tão curta, o pai o viu longe, ele já estava na expectativa, ele já esperava,
O pai é que saiu correndo para abraçar seu filho. Abraçou o filho, beijou repetidamente. Um beijo na cultura judia é perdão. Ele beijava 2, 3, 10, 15 vezes. O que ele queria dizer ao seu filho? Você está perdoado. Ele representa esse perdão quando ele pede: traga a toga, traga a capa, deu o anel, faz a festa, porque ele tinha recuperado quem estava morto, quem estava perdido. Quem é esse pai? Quem é esse filho dentro dessa história? O pai é Deus, o filho somos nós. Todos nós viemos no mundo espiritual, pedimos a oportunidade, a herança da vida, da riqueza, da reencarnação. O Pai nos deu para que nós pudéssemos vir aqui. O Pai absolutamente deu a ele, na parábola, os recursos para que ele pudesse gastar dissolutamente. Mas a responsabilidade é de cada um de nós, quando aqui estamos, para reencarnar, para que nós possamos então utilizar bem essa riqueza de vida, a nossa reencarnação. Mas muitas vezes nós não baratamos essa reencarnação. Nós vivemos de uma forma dissoluta, nós vivemos de uma forma irresponsável, prejudicamos a outros e a nós próprios principalmente. E é nisso então que a doutrina espírita, que tem a sua base toda estabelecida na justiça divina, que vem a ser a reencarnação, é quando então nós vamos voltar ao Pai. A volta para o Pai não necessariamente seja nós vivos, mas retornarmos para o mundo espiritual. E lá junto então nós novamente teremos uma outra oportunidade. Mas não é tão simples assim, e é importante que nós possamos dizer. Na parábola, nós temos uma situação em que aquela em que nós conseguimos cair em nós próprios, cair em nossa consciência, aqui nessa própria vida. Quantos passam por essa situação? E buscam então, quando chegam no seu ponto de fundo de poço, peraí, eu tenho que voltar, eu tenho que me reconstruir, e tem a oportunidade da reconstrução ainda nessa vida. Muitos não têm, vão para o mundo espiritual, mas vão reencontrar-se com o Pai. Importante nós começarmos agora a entender que para que nós possamos, ou qualquer um possa soerguer, ainda que eu tenha toda a vontade, toda a disposição, o entendimento de agora, de toda a minha disposição, se ele não tivesse a possibilidade do acolhimento do Pai, ele teria dificuldades de soerguer-se, de recuperar. E é isso que nós agora nos dirigimos para o irmão mais velho. O irmão mais velho nem mais o reconhece como irmão, nem quer entrar na festa. Quem é que representam na sociedade o irmão mais velho? Nós, também nós. Porque é todos os dias das prisões que aqui nós temos, aqueles que passaram pelo seu processo de recuperação, mesmo dentro da condição que nós temos, mas foram presos, cumpriram suas penas, fizeram muitas vezes trabalhos, aprenderam profissões, e chega o dia de sair, chega o dia de voltar para a sociedade, de retornar para casa, e eles vão bater nas portas de diversos de nós, pedindo emprego. Me dê um emprego, seu currículo, sua ficha. Ex-presidiário? Não tem lugar. Esse é um ponto. Mas não são só os presidiários. Nós vamos encontrar os
são doentes reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, dependentes sim. Muitos deles então, quando caem no poço, pedem uma ajuda, me interna, e nós o internamos, ou levamos para a casa de Eurípides e outros lugares que aqui estão, e lá eles passam 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses e saem. Mas é essencial que ele possa se ressocializar, e a ressocialização tem que ter o acolhimento da sociedade, de nós que infelizmente viramos as costas para eles, e aí estabelece a grande dificuldade de que possam se recuperar. Essa é uma grande lição dessa palavra para nós. Deus há de acolher a todos nós, independentemente de qualquer falha que nós possamos fazer, mas lógico, obedecendo os parâmetros da justiça divina, da reparação, do arrependimento, da recuperação. Jesus, e é necessário que falamos de Jesus diante de um tema de surgimento. Já ouviram falar de Maria Madalena? Maria de Magdala? Já? Não? Então vamos lá. Maria de Magdala, ela era uma moça linda, lá da época de Jesus. E ela recebeu uma herança rica, tinha uma linda mansão, e ela era a pessoa que vendia prazeres, vendia seu corpo. Para quem? Para nós, todos. Para soldados, para generais, para fariseus, para publicanos, enfim, para nós. E ela era desejada por todos esses, era linda, maravilhosa. Mas ela sofria, porque ela, apesar de ter toda a riqueza, toda a beleza, todo o poder feminino, ela não se sentia feliz, repleta, completa, plena. E ela então um dia descobre, ouve falar de quem? De Jesus. E esse encontro dela com Jesus vem justamente mostrar que ela então resolveu erguer-se, levantar, ajoelhar humildemente, pois ela lavou os pés de Jesus com os perfumes, enxugou com o seu cabelo. E o que ela disse para Jesus? Ela disse que ela tinha fome de amor. Apesar de ser desejada por todas as pessoas, esses grandes poderosos, nunca se sentiu amada e nunca sentiu amor. Agora, ela sentia de que ali estava a fonte do amor. E ela pediu então a esse mestre, a esse Jesus, que a acolhesse. E Jesus então a acolheu. Pedro não. Pedro, um dos apóstolos, teve grande dificuldade de acolher Maria de Magdala até o final. Isso me faz lembrar, Aldeiro, dentro dos meus relacionamentos, um dia um dos nossos parentes próximos anunciou o seu casamento. E quando anunciou, alguns dos seus parentes próximos, e você vai casar com uma prostituta. Porque eles já conheciam das zonas de prostituição daqui da cidade de Goiânia. Mas por que não? Mas ela é uma prostituta. Ela era. Maria de Magdala também era. O que acontece é justamente isto, que nós não perdoamos, não deixamos essa oportunidade de recuperação. Ela estava agora a amar aquele parente, que a conheceu sim, na zona de prostituição, mas eles então se enamoraram,
foi de enfrentar justamente a discriminação da família e da sociedade. Numa história simples, verdadeira, real, e que acontece sempre. Um jovem casa com uma jovem, um casal lindo, maravilhoso, 2 filhas, e vão crescendo. Moravam em apartamento, o sonho deles era ter uma casinha num desses condomínios, pequenininhos, mas que tem todas as casas juntas, né? Mudaram para lá. Ficaram conhecidos, as meninas, o casal, todos a conheciam. Ele trabalhava, ela também. E ele começou a flertar com alguém, uma funcionária da empresa que ele tinha. Mas sem nenhum compromisso. Uma relação sem compromisso nenhum. E começou. E a esposa descobriu. E nessa descoberta, estabeleceu-se então um rompimento. Não havia mais possibilidade de se manter juntos. Ele, diante daquela coisa, não queria acreditar que iria perder a convivência com suas filhas, com a esposa que amava. Eu te amo. Mas como me ama se você me traiu? E eu recebo assim. Passaram anos. E ele então começou a tentativa, ele caiu em si, ele viu o seu erro, ele se arrependeu, ele se dirigiu a ela, pediu perdão a ela, mas a maior dificuldade era os vizinhos, que todas as vezes que vinham ele na casa, você não vai se enfraquecer. Dos parentes, que também não perdoavam e queriam então que você não vai fazer isso. E ela então, passado um certo tempo, identificando a sinceridade, o soerguimento, a condição de recuperação moral absoluta e o amor que tinha por ela e pelos filhos, resolveu acolhê-lo, resolveu então casar-se novamente. Mas para isso teve que mudar de condomínio, teve que mudar de cidade, teve que sair fora da nossa sociedade que não perdoa e está constantemente a apontar os dedos para aqueles que precisam do nosso tratamento. Drogadicos, alcoólatras, criminosos, enfim, nós todos que caminhamos, aqueles que promoveram crimes, sejam financeiros, sejam aqueles, todos nós podemos então buscar sair de uma situação de arrependimento profundo e buscar a nossa recuperação. Mas ela não acontecerá se não tivermos o braço do Pai e o braço da sociedade para que possa nos acolher e ajudar o nosso sonho. Abraço a todos.